Então, experimentações na pós-graduação. Aí fique à vontade se quiser ficar aqui em cima, ou se quiser ficar aqui embaixo. Obrigado. Você passa o slide aqui ou eu consigo passar com esse controle? Você passa? Bom. Boa tarde a todos e a todas. Eu venho do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o que eu vou compartilhar hoje com vocês é uma experiência de uma disciplina criada em 2022 no âmbito de uma das nossas pós-graduações, estrito sensu, que é o programa em História da Ciência, Técnica e Epistemologia, HCTE da UFRJ. Por favor. Bom, como eu falei, essa disciplina foi criada em 2022 e o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que ela foi lecionada em modo totalmente remoto, né? Não é educação à distância, mas a gente lecionou ela em modo totalmente remoto e baseado em métodos ativos, por favor. Então, assim, como a gente não tem muito tempo para entrar em muitos detalhes, eu vou só pincelar algumas das coisas, depois, quem tiver interesse, a gente pode conversar no final da sessão. O que eu quero dizer quando eu falo que a disciplina foi lecionada com métodos ativos? A gente aqui nesse evento teve inúmeras experiências diferentes, ricas. Então, assim, eu quero explicar o que eu estou querendo dizer, porque as experiências são muito diferentes, realmente. Então, assim, a disciplina não teve aulas expositivas. Essa é a primeira questão. As leituras, elas eram encaradas como ferramentas para algo. Então, assim, a gente jogou por terra aquela coisa de que a universidade é aquela torre de marfim, dos experts e tudo mais. A leitura ela tem que ter um propósito, uma finalidade, ela não pode se justificar por si mesma. E a disciplina era focada fortemente na preparação para os encontros ao vivo. Então, assim, não tinha aquela figura da pessoa estar simplesmente presente na aula. Não fazia sentido porque ela tinha que se preparar para aquele momento. Qual era a centralidade da disciplina? Ela baseada nos interesses e nas curiosidades dos estudantes. Então, assim, a gente criou um projeto, algumas pessoas chamam de aprendizagem baseada em projetos, a gente usou essa ferramenta como uma das ferramentas, ou seja, das diversas atividades que os estudantes tinham que fazer ao longo do semestre, uma delas, a principal, era construir um trabalho final autoral, que podia ter a forma que ele ou ela escolhesse, podia ser uma performance, uma música, um poema, um documentário, o que fosse, e ele tinha momentos diferentes ao longo do semestre para produzir, não só para produzir, mas para discutir coletivamente com o restante dos colegas. Bom, o que eu chamo de modo remoto plus? Essa disciplina ela foi remota, síncrona, online, só que teve algumas diferenças do que usualmente a gente conversa. Ela teve inscrições abertas para estudantes de qualquer programa de pós-graduação do Brasil. Qualquer área ou qualquer universidade, seja pública ou privada. A gente não cobrou nenhuma taxa. Então, assim, tem várias universidades que cobram taxas, a UFMG cobra quase R$200 por cada disciplina, se um estudante de mestrado ou de doutorado de outra universidade que não a UFMG quiser cursar essa disciplina lá na pós. A gente, na UFRJ, cobrou R$0 e forneceu, normalmente, o certificado no final, uma declaração assinada para o cara validar com o seu programa de pós de origem, por favor. Qual é o nome da disciplina? Escuta, curiosidade e amor. Igor, o que você quer dizer com isso? Que disciplina é essa? A tentativa foi de botar em questão uma figura muito comum nos nossos processos de seleção para mestrado e doutorado, que os estudantes e as estudantes, muito influenciado por nós, docentes, entram querendo falar sobre alguma coisa. As pessoas já entram na pós-graduação querendo falar. E isso me incomodava profundamente, porque eu sinto falta das pessoas terem tesão, como dizia Roberto Freire, terem vontade de ouvir as outras, de ouvir umas às outras. Então, o principal estímulo dessa disciplina
era buscar a escuta. Esse era o mote principal da disciplina e era o que norteava, digamos assim, o trabalho que eu falei, que a pessoa tem que desenvolver ao longo do semestre, tinha essa condição. Tinha que ouvir alguém. Então não adianta, você podia ler quantos livros de Michel Foucault você quisesse, ou da Djamila Ribeiro, ou de quem você quisesse, mas você tinha que fazer um trabalho de campo para escutar alguém. Esse era um componente do trabalho. Né? Claro, centrado na curiosidade, o que desperta a curiosidade dos estudantes de pós-graduação? O que ainda desperta a curiosidade de alguém? Já que a gente vê as pessoas já entrando para falar sobre. Por favor. Bom, agora estou quase chegando ao final. Algumas das dificuldades que a gente encontrou para tocar essa disciplina. Primeiro, como várias pessoas já apresentaram aqui, dá muito mais trabalho fazer esse tipo de disciplina, né? Seja para o docente e seja para os discentes também. Então, assim, a gente teve quase 200 inscrições, mas é óbvio que a gente não tinha como fazer uma turma baseada em métodos ativos com 200 pessoas. Então, a gente selecionou 50, contando já que nem todos iam conseguir chegar até o final, porque dá muito mais trabalho. Bom, as dificuldades no contexto institucional. Eu fiquei muito feliz de ver várias apresentações aqui de pessoas que já têm, inclusive a própria Unicamp, lá na Federal do Paraná, que vocês já têm estruturas institucionalizadas dando suporte a esse tipo de coisa. Na UFRJ, essa disciplina foi clandestina. Por quê? Porque a universidade ela não tem nenhuma normatização sobre disciplinas remotas hoje, em 2022, 2023. Ela não tem essa previsão e essa disciplina só aconteceu porque a coordenação do programa de pós fez vista grossa, a diretoria da unidade fez vista grossa e a universidade como um todo faz vista grossa. Essa não é, obviamente, a realidade só da UFRJ. Várias universidades estão tendo disciplinas híbridas ou remotas, mas muitas delas, e a UFRJ, o caso que eu trago, é uma delas. Isso só acontece porque a instituição faz vista grossa. O que eu quero dizer com isso? Nós, acadêmicos, mesmo nas universidades públicas, ainda queremos pouco sentar para nos discutir, para discutir o que a gente faz e o que a gente quer fazer. Então, isso eu estou falando do conservadorismo em termos institucionais, mas tem a ver também, é claro, com o conservadorismo que está em cada um de nós, né? Porque, afinal de contas, a instituição somos nós. A gente, às vezes, está reclamando da CAPES, do MEC. Gente, quem é que está na CAPES? Quem é que está no MEC? Somos nós. Então, assim, está reclamando dos outros? Não, a gente tem que estar reclamando da gente mesmo, né? E a última dificuldade que eu trouxe, que já é super falada, a gente já... aqui nesse evento mesmo, várias apresentações falaram sobre isso, que é a concepção educacional bancária, ou seja, os professores ainda estão apoiados numa concepção da transmissão do conhecimento, e os estudantes, em grande número, também esperam que o professor passe, eu adoro essa... Quando eu escuto isso, passe, eu me sinto lá em casa com a tábua e o ferro de passar, né? Passar conhecimento, por favor. Bom, agora para não dizer que são só dificuldades, né, os pontos positivos, a gente teve estudantes das 5 regiões brasileiras, de tudo quanto foi área que vocês imaginarem. Então, assim, isso é uma riqueza impagável. Não tem como você ter isso em nenhuma universidade do Brasil no presencial. Não estou aqui falando para substituir... Gente, por favor, não estou falando para a gente substituir o presencial pelo remoto, não é isso. Mas, se a gente quer construir um espaço em determinado momento para discutir determinada temática ou com alguma função bem definida, a gente não vai conseguir botar gente das 5 regiões do Brasil, de mais de 15 estados, juntos, reunidos por interesse em debater uma temática. Então, isso, sem dúvida, foi um ponto positivo. A questão da educação para além do conteúdo, né? Então, assim, até as referências da disciplina não foram construídas pelo Igor sozinho. As próprias referências teóricas da disciplina foram
construídas por todos os estudantes de maneira colaborativa. Então, isso nas avaliações que a gente fez durante e também ao final da disciplina, foi apontado por eles como algo que eles se sentiram, eu não gosto muito dessa palavra, mas empoderados, porque participaram, inclusive, da escolha e da definição do que iam ler para a disciplina. O aspecto da capilarização da universidade pública. Nós moramos num país continental, nós nunca vamos ter pessoas com recursos financeiros e de tempo e de energia ilimitados para discutir determinados assuntos. A gente tem que começar a abrir os olhos para determinadas coisas. A gente tem que começar, não adianta a gente falar que vai incluir se a gente não quer, por exemplo, botar disciplinas do mestrado e do doutorado à noite, ou não quer fazer disciplinas remotas ou híbridas, a gente não vai conseguir. A universidade pública está esvaziada. Várias pessoas falaram aqui da evasão, e vai continuar evadindo cada vez mais. A gente, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que todo mundo fala que é uma das melhores, etc. e tal, a gente tem vários processos de mestrado e doutorado que não conseguem preencher as vagas, que a gente admite menos mestrandos e doutorandos do que a gente tem de vaga. Vamos continuar fechando os olhos ou vamos debater abertamente sobre o que está acontecendo? Bom, produções autorais de alta qualidade baseadas nos interesses e nas curiosidades dos estudantes. Eu destaco isso como um ponto positivo, embora a gente tenha, como eu falei, a gente não deixa de ter uma certa evasão. Então, assim, dos 50 que foram selecionados, a gente chegou com 38 até o final. A evasão foi grande, foi pequena? Não sei, não fiz essa análise do termo estatístico. Mas, assim, dá muito mais trabalho, é outra concepção educacional, como eu falei, seja para o docente, seja para o discente. Então, assim, a gente vai ter que discutir essas coisas. Como desdobramentos, por favor, pode passar mais um? 2 desdobramentos, agora só um slide de propaganda, né? Senão não vale. Vai sair esse livro mês que vem, já tá pronto, livro em acesso aberto, então se alguém tiver interesse, a partir do mês que vem vai estar disponível. Esse livro, ele vai contar, ele não é sobre a disciplina, então assim, sobre a disciplina a gente vai ter um capítulo só geralzão do que a disciplina foi e tal, lá, mas ele é um livro apoiado nas produções dos estudantes que se interessaram. Ele não tem nada a ver com a disciplina, ele não fez parte da avaliação da disciplina, mas teve um grupo de estudantes que tinham vontade de continuar. E aí me pautaram. O que nós podemos fazer? Um evento, um livro e tal? Então nós estamos organizando um evento e um livro. O livro vai estar disponível em acesso aberto a partir do mês que vem, com os capítulos de quem se interessou, e o evento também convidar todo mundo, quem quiser mandar trabalho, que é um evento para discutir a pós-graduação. Ou seja, o que nós queremos mudar na pós-graduação. É isso. Obrigado.